Olá, tudo bem? Aqui é a Karina Rebelo, especialista em psicologia organizacional e do trabalho, cultura organizacional e liderança. Estamos entrando no nosso 5º podcast e aqui eu tô trazendo uma convidada maravilhosa, uma pessoa que tem muito conhecimento num assunto que eu tenho certeza que vai lhe interessar. É um assunto que dentro das organizações é um tema que está sendo muito debatido. Como podemos criar pontes, como podemos nos conectar melhor com as gerações? Então chamo lá Flávia Rocha. Flávia, muito obrigada por fazer parte desse podcast, por aceitar esse convite. Você é uma pessoa que eu admiro. Esses dias a gente conversando, lembramos que um tempo atrás já tínhamos algumas conexões em outros movimentos, em outros momentos. Acredito que a gente tem o mesmo pensamento e isso foi conectando. O mundo é feito de conexões, né? Então, se apresenta um pouquinho. Quem é a Flávia Rocha? Bom, ótimo dia, né, para todo mundo que está assistindo a gente, para você também, Karina, muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, eu também te admiro muito, e é uma oportunidade incrível, né, para a gente falar sobre um assunto mesmo muito importante. Bom, eu sou a Flávia, eu sou executiva comercial atualmente, sou formada em gestão de pessoas, faço MBA em gestão e inteligência comercial, e atualmente estou vivendo aí uma experiência gigante na área comercial, mas também passei por dentro de gestão de pessoas em alguns projetos e sou da geração Z, né? Então, nada melhor que 2 gerações diferentes aqui para a gente falar sobre esse assunto. Exatamente, eu sou lá da X, né? Mas não vamos entrar muito nesse assunto, Flávia, porque daí a gente começa a revelar muitas idades, né? Então a gente deixa assim. Dentro desse contexto, sabe que algo que me chama muita atenção é o quanto desde 2024 a gente se depara com 4 gerações dentro das organizações. E essas 4 gerações convivendo dentro de um mesmo espaço, com objetivos comuns, com pensamentos diferentes, ou podemos dizer culturas, vivências, acessos diferentes de eras diferentes. Eu venho de uma era que era uma era não digital, né? A gente veio do analógico. E depois veio entrando para o digital. E muitos deles já nasceram dentro do digital. E as organizações me preocupam muito quando elas dizem o seguinte: o problema é a nova geração. E esse é o intuito desse podcast. Será que o problema é a nova geração? Será que a forma que nós estamos vendo, como que a gente se complementa, esses diferenciais, cria essa forma de a gente gerar esse diferencial junto com esse complementar de pensamentos de uma forma harmônica? Então, eu sei que você trabalha muito com essas plataformas também educacionais, dentro de uma startup que está crescendo muito no Brasil, com projetos fantásticos, né? Então, eu gostaria de ver a tua visão. Como que você percebe isto dentro das organizações e o que a gente pode contribuir com essas 4 gerações dentro do mesmo ambiente? Legal, Karina. Bom, ótima pergunta. Eu trabalho atualmente em uma startup, né, como você trouxe, com inovação, inteligência artificial, que é algo que está super em alta no mercado, né? A gente trabalha com gamificação também. E foi uma porta, assim, que me abriu muitos olhos, inclusive para esse tema também. Eu já estava anteriormente estudando sobre conflito geracional e entendi que dentro das organizações, assim como na sociedade como um todo, né, hoje em dia a gente tem um mal muito grande que é a falta de escutativa. E esse é o ponto mais importante que hoje as organizações não dão os olhos, né, não dão ouvidos. E existem 4 tipos de gerações, né? Acho que é importante também a gente trazer esse contexto. A gente tem a geração antiga, né, que chamam de baby boomers, que são gerações aí que têm um conceito muito de estabilidade, né, valorizam hierarquia, são leais à empresa. Posso dizer que os meus avós são assim, né, eles estiveram em uma empresa durante 20 anos, eu tenho um avô que ele ficou na empresa durante 40 anos, então são gerações muito diferentes, né. A gente tem a geração X, que aprendeu a ser independente, mais pragmática, e aí a gente teve um boom muito grande de microempreendedores, inclusive surgindo no Brasil,
né? É um ponto legal até para se estabelecer e algo que tem cada vez crescido mais, né? Acho que é importante a gente voltar esse olhar também para a independência, porque essa geração Z, ela vem muito também com esse conceito de independência, né? Tanto é que a gente escuta muitos relatos assim de líderes que falam: olha, eu contratei uma estagiária e ela ficou aqui um dia, e no outro dia ela já foi embora. Então, a independência realmente é algo que tem se tornado cada vez mais aí uma necessidade, né, para as pessoas. E os millennials, né, que vêm antes da geração Z, que trazem um debate sobre propósito. Eu, particularmente, assim, Flávia, me sinto meio entre millennials e geração Z. Eu me sinto o tempo inteiro buscando um propósito para mim, e também pensando bastante sobre flexibilidade, né? Além da geração Z, que hoje também traz isso como uma prioridade no mercado de trabalho, a flexibilidade ela vem desde os millennials, né? E a gente não fala muito sobre isso, né? Mas hoje existe uma carga por trás da geração Z que é a inovação, né? A tecnologia. A tecnologia ela trouxe para o mercado como um todo não só coisas positivas, né? Mas também ali características negativas que hoje se perduram pela saúde mental das pessoas, né? Como falta de atenção, como uma dificuldade de absorver mais informações. Então é muito importante, e aí eu sempre gosto de trazer isso para as minhas discussões, levar em conta o contexto das pessoas, né? O contexto das pessoas importa. Então, antes de discutir sobre conflito geracional, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade que muda muito o tempo todo, né? E vai mudar cada vez mais, principalmente com a tecnologia. Você trouxe uma frase assim que para mim gerou, até na hora que falou assim, gerou um impacto e eu gostei muito. O contexto das pessoas importa. E isso remete muito, Flávia, a algo que eu penso, assim, a gente rotula tanto e, de certa forma, rotulamos ao ponto, né? Rotulamos essas gerações ao ponto de classificarmos, nivelarmos pessoas dentro de nichos que parece que com isso elas não se falam. Em vez da gente conseguir fazer uma conexão, uma sinergia, uma conversão, a gente acaba se afastando. Então, é muito mais uma forma de pensar e estar aberto a a nova forma de interagir, de pensar nesses contextos. Entender que todos os contextos importam, porque eles se complementam, né? Eles acabam convergindo. E é isso que faz uma empresa, muitas vezes, ser mais inovadora, conseguir lidar melhor com as tecnologias, porque entende a história e, ao mesmo tempo, a facilidade de lidar com esse novo, conectando a base, a essência, a criação, para exponenciar muito mais resultados. E muita empresa quer inovação, mas não quer parar para fazer essa sinergia entre todas as partes. E não olhar para a geração como a minha, por exemplo, de dizer, em vez de dizer, né, como era na tua época? Não. Como você, com seu conhecimento, hoje traz essa bagagem para poder trazer seus pontos de vista. E o novo, também poder perguntar o que você hoje tem de facilidade e que isso pode te ajudar. Que outros pontos de vista podemos co-criar juntos. É uma mudança comportamental, né? Total. Vai haver um momento, penso eu, e aí eu quero ouvir agora a tua opinião também, penso eu que vai haver um momento, e se já não estamos vivendo esse momento, que não existe mais geração X, Y, Z, Millennium, Baby Boomers, não existe mais. Hoje somos todos seres humanos dentro de uma humanidade em que é a era da consciência, da gente se ligar, como se diz, os jovens dizem, vamos se ligar, em que nós não temos mais as diferenças. O que nós temos para poder trazer e colocar na mesa.
E eu não sei se as startups, eu acho que é esse o intuito de conseguir quebrar esse padrão e a gente poder realmente transcender. Como que você tem visto isso dentro das startups, dentro das grandes organizações que fomentam e trabalham esse processo intergeracional? Perfeito. Bom, eu vejo que as startups, elas têm ações assim muito contundentes. Elas querem melhorar, elas fazem ações para melhorar, mas muitas vezes a diferença, né, a mudança, ela está dentro. Então, hoje a gente tem muitas lideranças que são de gerações mais velhas que não conseguem lidar com a nova geração, né? Acho que esse é um dos maiores desafios que a gente escuta hoje em dia. Eu, estando dentro da área de gestão de pessoas e também dentro da área de inovação, eu escuto isso praticamente todos os dias, mas é justamente dentro desse tópico, né, que a gente está conversando, que é a diferença. A diferença é que vai fazer com que a inovação cresça, a diferença é que vai fazer com que a cultura da empresa se torne melhor. Então é muito importante, primeiro, ouvir quem está dentro, para depois mostrar para fora que a diferença está sendo aplicada, sabe? Eu vejo que tem muitas startups que pregam muito para fora mesmo, sabe? Para manter a imagem mesmo e não de uma forma interna. Só que uma coisa que elas pecam muito é que as pessoas se conversam, né? Os colaboradores eles se conversam. E hoje com a internet a gente sabe que é muito fácil expor informações, né? Quantas vezes no LinkedIn, por exemplo, eu já não vi diversos funcionários de empresas anteriores que passaram, reclamando mesmo, né, de uma cultura, enquanto essa mesma empresa está pregando uma cultura no mercado que não está atrelada àquilo que eles realmente estão praticando. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter muita atenção é realmente a escutativa. Assim, para mim, é o principal tópico, né? Você tem que ouvir os seus colaboradores, levar em contexto, levar em consideração o contexto em que eles estão inseridos, né? A diferença que eles têm e somar isso. E essa é uma grande dificuldade para as lideranças, né? Eu estive recentemente fazendo uma pesquisa no mercado para poder entender melhor, né, o conflito geracional. E tem uma pesquisa que foi publicada pela Consumidor Moderno, da Edelman, que é uma agência global de comunicação. Eles mostraram ali que existe um verdadeiro choque de percepções entre as gerações no ambiente de trabalho, né? Os mais velhos, muitas vezes, veem os mais jovens como impacientes e pouco comprometidos, enquanto os mais jovens veem os mais velhos como pessoas rígidas, né, e resistentes à mudança, sendo que mudança é o que faz com que a empresa inove, com que a empresa alavanque. Então, é mesmo um conflito que está mais dentro ali de uma bolha mesmo, que a empresa acaba colocando os próprios funcionários, né, sem motivá-los ali dentro da própria cultura. Mas será que esses estereótipos fazem sentido, né? Quando a gente olha para os dados, a gente percebe que todas as gerações, elas basicamente querem a mesma coisa no ambiente de trabalho. Elas querem oportunidade de crescimento, elas querem um ambiente de trabalho mais saudável, querem reconhecimento pelo seu tempo. Isso não significa que você vai ficar só de 8 às 18 trabalhando, por exemplo. E aí trago o meu contexto, né, para a nossa conversa. Eu atualmente trabalho como PJ, sou da geração Z. E vez ou outra eu estou fazendo hora extra até 10 horas da noite se deixar para conquistar aquilo que eu quero. Né? Então, não porque eu sou da nova geração que eu não tenho disposição para me dedicar também. Né? Então, é um ponto que a gente tem que ter muita atenção também. E quando a gente fala sobre números, né, para reforçar também esse contexto, a Forbes ela fez uma pesquisa muito importante que trouxe que 68% das empresas elas enfrentam dificuldades com a geração Z. E essa dificuldade ela está principalmente na diferença. Eles fazem questão de ressaltar também esse ponto. Além também ali da Great Place to Work também, que é assim uma grande instituição, né, que traz também para a gente que 51% das empresas enfrentam desafios ao lidar ali com diferentes faixas etárias dentro do ambiente de trabalho. Então, é sempre muito importante, né, esse ponto da escutativa, de ter empatia pelo outro, e eu acredito que a gente precisa de mais mudança dentro
do mercado de trabalho como um todo, né? Assim como as startups, que eu acredito que vão ser as primeiras a iniciar essa mudança, mas que ainda estão andando em passinhos de formiga, eu posso dizer. E com isso está quebrando aí uma percepção de muitas empresas, né? Que acreditam que as startups já estão Sim. lá na frente, e, no entanto, elas também têm as suas dificuldades, estão dentro desse processo de consciência, né? Podemos dizer assim. E dentro desse processo de consciência, tu trouxe alguns pontos muito importantes e relevantes. A gente faz curso, lê, fala muito bonito sobre ter escutativa, fazer feedbacks de qualidade, de nos conectarmos, ter mais sensibilidade com as pessoas. Mas o quanto de fato a gente entende e faz isso de forma autêntica? Eu acho que existe aí nesse movimento um convite para essa nossa humanidade. Um convite de uma responsabilidade social muito forte, de uma humanidade em que nós possamos ser protagonistas ou só um coadjuvante reclamando como vários outros dentro de uma mediocridade. Então a gente está realmente separando o joio do trigo. Quando as empresas começam a compreender, como você trouxe, né, esse grande diferencial que os dados estão apontando, que já é uma percepção, e empresas que usam esse dado não simplesmente como estatística, mas como um ponto para mudar, fazer seu ponto de inversão, de conseguir gerar ações efetivas e mudar essa realidade, são empresas que começam a apostar em conversas corajosas. São empresas que começam a investir na conversa intergeracional, reuniões intergeracionais, onde treinamentos que permitam ter voz e a mistura das gerações para trazer pontos de vista, onde a gente vai ali treinar e trabalhar empatia, compaixão. A questão do respeito, principalmente o respeito, não tem certo e errado. Tem que cada um tem a sua verdade. Agora, se cada um colocar a sua verdade e juntos pensar qual é o objetivo lá na ponta e também saber ceder no momento em que talvez não é compatível com o que se precisa e está tudo bem, quando a gente consegue fazer esse processo, todo mundo sai ganhando. Então vem aí uma área de recursos humanos que cada vez mais, de gestão de pessoas, e cada vez mais tem que ser estratégica. E entender que a gestão de pessoas não é só de um departamento, é de todas as lideranças, é a nível estratégico, entra na cultura, daí tem que estar dentro, né, imersivo na cultura da organização, e entender como essas turmas, podemos dizer assim, esses níveis, essas gerações, elas podem se conectar usando metodologias, que também existem metodologias para nos ajudar. E uma delas que eu adoro, e nós já conversamos sobre isso, que é a gamificação. Como a gamificação pode ser um meio, um método de poder conectar e cada um poder elevar, né, as suas conquistas e ter uma forma de reconhecimento ali, validação, podemos dizer assim, e perceber que no final todos podemos chegar juntos, cada um dentro das suas contribuições. Como que tu consegues ver essa gamificação auxiliando dentro dessa parte educacional, que pode ser um fomento para essas gerações, talvez trabalhar um pouquinho mais, né, com a sua bagagem e ao mesmo tempo compartilhar? Legal, Karina. Tem um conceito que a gente usa muito hoje dentro de gestão de pessoas, né? E pensando principalmente com novas gerações, que é o salário emocional, né? Que vai muito além ali do benefício, que vai muito além do salário comum. O salário emocional é a forma como você cria um ambiente de trabalho. E aí, trazendo para o meu contexto novamente, né? Hoje, dentro do meu ambiente de trabalho, a gente utiliza a gamificação para desafiar as pessoas a terem bons hábitos, por exemplo. Então, a gente utiliza a gamificação ali, recompensa as pessoas por isso, quando elas tomam água, quando elas fazem atividades físicas, quando elas cuidam da saúde mental delas, né? Como que isso significa um cuidado, né, para o colaborador? E não só a gamificação, eu consigo pensar diversas outras estratégias que um líder poderia aplicar internamente dentro ali da sua equipe ou na empresa como um todo.
como, por exemplo, uma mentoria reversa dentro da empresa, né, em que os novos integrantes aqui da nova geração trazem todo o seu conhecimento sobre tecnologia, sobre inovação, sobre esse pensamento disruptivo que a gente tem na sociedade de diferenças e potencializam mesmo, né, a equipe e a liderança que já está ali dentro dessa hierarquia, que já traz uma visão estratégica muito mais estabelecida, né? Eu acho que isso se complementa, e as empresas deveriam aplicar isso cada vez mais, né? E aí trago novamente o ponto da escutativa, né? Está totalmente interligado com justamente o que você trouxe, dar mais treinamentos, ouvir mais, né, dentro dos treinamentos, o que os colaboradores têm a dizer. Às vezes pode melhorar um ponto aqui, um ponto ali, que às vezes o líder estratégico ele não está conseguindo enxergar, mas quem está ali conectado com a tecnologia, com a inovação, sabe exatamente que aquilo precisa melhorar. Então, acredito que dessa forma a gente consegue guiar melhor uma solução, né, para esse conflito geracional. Eu penso muito também que a saúde mental ela é muito importante, né? O autoconhecimento ele é muito importante. Não tem como a gente conhecer outras pessoas se a gente não se conhece. Então é muito importante hoje ter o psicológico em dia, né? Cuidar ali da mente, e eu sempre trago isso também para as minhas reflexões e também para as consultorias que eu faço, que a terapia precisa estar em dia. Um líder lida com tantas coisas que se a terapia não estiver em dia, o autoconhecimento não estiver em dia, como que você vai lidar com outras pessoas? Então também é outra estratégia, mas uma estratégia tanto pessoal quanto profissional, né? É um conjunto de fatores, de ações, estratégias que a gente vai adotando. É tentar ser leve, eu sempre digo isto, né? Como que a gente pode fazer de uma maneira que fique leve, que todos consigam se conectar e ver essa necessidade. E dentro desse processo da conexão, dessa leveza, quando a gente fala do treinamento, ter momentos de autoconhecimento, a mentoria reversa, eu sou apaixonada por... Parece algo complexo, mas é tão simples. É de conseguir fazer com que eu aprenda a escutar o novo, mas também aprenda a escutar a história de quem está vindo. E esses tempos a gente estava fazendo isso numa empresa e o jovem olhava assim e dizia, meu Deus, ele passou por tudo isso, agora eu entendo. Nossa, quando eu tiver essa dificuldade eu vou te perguntar, e vice-versa. Como que você consegue fazer isso de maneira tão fluida? E aí a pessoa trazendo e mostrando, criando caminhos, tira medos, mostra que é possível. Podemos abordar tantos temas ali no dia a dia e as pessoas compreenderem que elas se complementam. Ninguém é insubstituível no sentido do conhecimento. O conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais a gente evolui. E rever, ressignifica até o que para nós até então fazia sentido. Então geram realmente essas reflexões, autoconhecimento. Concordo, a psicóloga tem que estar em dia, a gente tem que estar com a cabeça boa, porque a gente é bombardeado por tantos fatores, tantas situações, tantos problemas de relacionamento, que a gente precisa aprender a respirar, né, Flávia? E quando a gente falou ali dos treinamentos, é ter realmente essa visão para pessoas e com pessoas. O gamificar, talvez alguns possam pensar, tudo eu tenho que recompensar, recompensa às vezes podem ser abraços, recompensa pode ser um pequeno happy hour, a recompensa pode ser o sorriso no final do dia, dizer valeu, conseguimos, conquistamos, hoje saímos melhor. Pode ser muito mais simples. Parece que a gente tem padrões pré-estabelecidos, né? E quando a gente está falando de saúde emocional, salário emocional, exatamente perceber essas questões muito simples que estamos carentes. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre, né, pessoas morrendo por um salário. Não sei se tu já leu, e é bem isso, né? O quanto a gente está morrendo por um salário, o quanto nós não estamos literalmente assim investindo nas pessoas e às vezes eu mesmo, comigo mesmo, terceirizando a culpa quando eu mesmo não estou fazendo a minha escutativa. Você poderia estar dizendo, estou trabalhando demais, mas você encontrou um sentido naquilo que você faz, está num ambiente que de alguma forma te envolveu
e você encontrou ali um salário emocional para poder dizer, eu trabalho um pouco mais, mas tem um propósito. Tem um porquê, tem um sonho, tem algo ali que me move para isto. E eu acho que esse é o grande desafio hoje nas organizações. Como que eu estou despertando esse propósito? Essa razão de estar ali? Que contribuição as pessoas estão podendo trazer, participar e perceber que estão sendo escutadas? E mesmo que receber um não, como que esse não está sendo dito? E não simplesmente invalidando. Porque, tu é novo, tu não sabe. Ou na tua época era assim, hoje não mais. Não existe, né, muitas vezes o respeito dessa conexão, desse entendimento e poder ver o que disto hoje pode ser válido e que talvez isto hoje talvez não aplique-se mais. Então é uma grande reflexão, acho que a gente está entrando realmente nessa era da consciência, que é ampliar os 5 sentidos. Eu digo, Deus foi sábio, né? Quando nos deu 2 orelhas, 2 olhos, uma boca, para que a gente aprenda realmente a observar, escutar, e então se pronunciar. Onde em muitas situações a palavra é prata e o silêncio é ouro. Se eu não absorver primeiro, eu vou estar sempre deixando o meu automático falar. E posso perder grandes oportunidades de ter essa consciência e talvez até me reposicionar. E tá tudo bem. E é isso que eu quero agora te devolver. Dentro desse processo, como que você percebe, se percebe e percebe quando a gente fala de números, como você trouxe do Gallup, da Forbes, como que você percebe hoje as empresas? Eu sei que você atende médias, grandes empresas. Como que você percebe esses movimentos? E se nós pudéssemos citar algumas práticas, além das mentorias reversas, o que a gente pode contribuir para quem está nos escutando, para que comece já a dar o primeiro passo para isto? Perfeito, Karina. Bom, eu percebo assim que as grandes empresas elas têm uma dificuldade muito grande de mudança, né, dentro da cultura. Isso precisa ser um movimento interno de uma conscientização mesmo ali de toda a equipe, de toda a empresa, muito grande. Então isso tem que partir principalmente da liderança. Né? A liderança é quem vai ser ouvida, a liderança é quem inspira. Então isso tem que partir principalmente dos líderes. E aí quando a gente traz também como lidar melhor, né, com esse conflito, quais as estratégias que a gente pode tomar, eu colocaria aqui em tópicos, né, que entender o contexto das pessoas, implementar a mentoria reversa, ser mais flexível é um ponto muito importante também. Quando a gente está levando o contexto das pessoas, né, em análise, a gente precisa perceber também que esse contexto ele muda de pessoa para pessoa e que também as ferramentas de trabalho, a forma como a gente vai lidar com o modelo de trabalho também é diferente. Né? Hoje existe uma questão que é muito crítica, né, na sociedade, que a gente está discutindo muito ainda se funciona ou não, que é o modelo híbrido de trabalho, né, o home office. Hoje as pessoas tendem a achar que quem está de home office muitas vezes não trabalha, né? E eu fico bem brava quando falam isso, porque às vezes eu estou em casa, estou trabalhando mais do que se eu estivesse no escritório. Então, é realmente um tópico, por exemplo, porque nem todo mundo trabalha no mesmo modelo, nem todas as equipes funcionam no modelo híbrido, né? Isso precisa sempre ser analisado, mas atende perfis ali, por exemplo, em contextos de pessoas que gastam 4 horas no trânsito, por exemplo, né? São pessoas que vão ter ali uma mentalidade ali cansada, né, uma produtividade até baixa por conta desse cansaço mesmo do dia a dia. Então também é aqui um ponto de atenção para as empresas, né. Eu sei que tem muitas empresas que estão inclusive regredindo com relação ao home office. Ele teve um boom ali dentro da era do Covid-19, né, infelizmente por conta aí de um motivo ruim, né, mas nos trouxe essa discussão que é muito importante e que a gente percebe que realmente, às vezes, quando você está em casa com mais flexibilidade, próximo da sua família, próximo das coisas ali que te agradam, que te enchem o coração, às vezes você é muito mais produtivo, por exemplo. Então, por que não ter um modelo híbrido?
né, em alguns cenários, em algumas equipes. É claro que existem equipes como o comercial, por exemplo, eu faço questão de estar com a minha equipe, com o meu time. Eu adoro a energia que a gente tem no final do mês, assim, que todo mundo se motiva, que a gente precisa ter essa energia presente para poder ajudar. Mas faz total diferença, né? Se eu for levar em contexto a minha vida, por exemplo, hoje eu faço pós-graduação, eu tenho autoescola, tenho meu trabalho, né? Então, o home office, ele mais do que me ajuda. Então, é muito importante também se comunicar do jeito certo. Eu diria que é um próximo tópico, uma outra estratégia para a gente aplicar. A geração Z, por exemplo, prefere mensagens mais rápidas, enquanto os baby boomers, que são a geração ali inicial, preferem reuniões presenciais, por exemplo. Então, equilibrar isso evita ruídos, né, dentro da comunicação de uma instituição. Então, é muito importante a gente colocar todas essas estratégias em dia, né? Durante ali esse processo também de relacionamento com os colaboradores e com toda a empresa, né? Até fora do trabalho também, acho que é importante a gente refletir sobre tudo isso. Você trouxe uma questão que me lembrou muito na época da pandemia. Eu lembro que, como professora na universidade, veio da noite para o dia aprender a segurar uma turma 4 horas na faculdade, home office, todo mundo conectado nas suas telas. Teve que se aprender muita coisa muito rápido. E aí, dentro disso, eu vou falar quanto professora, na minha geração, que era muito presencial, que foi, eu vou dizer que eu quase pirei. 3 meses eu quase pirei, né? Quase me escabelei toda. Mas consegui ir aprendendo, fazendo as pazes com a tecnologia. E era uma tecnologia que não era nova, já estava disponível há muito tempo. E depois disso, eu fui emergindo de tal forma porque os meus clientes começaram também, Flávia, a me perguntar como que eu trabalho com a equipe que até então estava dentro de um escritório e a partir de agora eles não estão mais. Eu controlava as pessoas, o comando e ordem, olhando quem bateu o ponto, quem estava sentado ali nessas cadeiras. E agora eu não estou mais olhando isto. Aí eu encho a agenda dele de muitas atividades para estar me conectando vários momentos. E enlouquecia quem estava do outro lado. Então eu vejo que todo esse processo que a gente antecipou, toda uma mudança em quase 10 anos com a pandemia, fez com que no início desse o caos, né? Foi uma pandemia, literalmente. E depois disto, acho que as melancias foram se acomodando. E aí eu comecei a questionar muito como observadora, como uma psicóloga organizacional, olhando o trabalho, olhando as relações e a cultura, que muitas vezes tem algumas questões que vão casar muito com o que você trouxe. Olhar o contexto de quem são as pessoas. Não adianta eu exigir um home office de quem mora numa casa ou um apartamento de 50, 60, 70 metros quadrados, onde tem uma família grande, onde tem cachorro, papagaio e periquito, e eu queria exigir que ela esteja conectada em reuniões uma atrás da outra. Não adianta eu fazer manuais de onboarding maravilhosos, mas todo ele que comunica para quem está dentro da empresa. Eu preciso fazer um adaptado para quem for ficar no sistema híbrido. Por exemplo, eu tenho que ensinar ele, inclusive, a como negociar com o familiar, com o filho, como que a gente faz essas pequenas técnicas para ele entender que está tudo bem negociar e vai ter tudo bem tempo para poder lidar com a família e estar ali fazendo as atividades. Aí vem o autoconhecimento que você trouxe, o quanto eu preciso aprender a fazer gestão do tempo, eu preciso muitas vezes acomodar as minhas necessidades, os meus recursos. Não é só dar a cadeira, não é só dar a internet, não é só dar o melhor computador, o note, para a pessoa trabalhar, dar o celular e dizer agora vai, vou te controlar agora pelos teus resultados. É muito mais profundo do que isto, né? Então, não é mais só não controlar pelo ponto e por resultados, mas é nós darmos recurso para as pessoas para que elas tenham uma cabeça boa para lidar com isto. E vão haver pessoas, né, Flávia, que tu trouxe isso muito bem, que não vão se adaptar ao processo do híbrido. Tem muitas pessoas que precisam fazer o ritual, o rito, né, de sair de casa, chegar dentro da empresa, estar naquele local para não se dispersar, atenção, foco, e depois volta para sua casa, porque ali ela produz bem. Talvez a gente vai ter realmente, acho que esse é o grande desafio, um sistema flexível.
quando a gente fala dessa flexibilidade. Entender os momentos que as pessoas vivem, limites, até que ponto a empresa também, dentro da realidade, das áreas, dos setores, ela consegue disponibilizar de uma forma que seja justa para o contexto, porque numa hora que eu cedo para um, tem para outros. E tem áreas que não vão ser possíveis. Eu trabalho muito com sistemas bancários também, de grandes instituições, onde lá tem, por exemplo, um sistema antifraude. Aquele departamento não pode ter um sistema híbrido, por N questões que a gente, né, que envolve aquela área. Mas as outras demais, sim. Mas para não gerar essa confusão, as regras estão claras, o processo está claro, existe manuais para isso, existe toda uma estrutura de acolhimento para poder fazer isso ter o melhor resultado possível, seja para as pessoas, seja para a organização, seja para a sociedade, para o cliente e assim por diante. Então, é um momento de virada de chave, né? É um momento em que faz com que a gente tenha que parar e pensar como eu estou me posicionando. Será que eu estou olhando pelo ângulo certo? Ou será que eu estou brigando com essa mudança, querendo tratar como antigamente, achando que eu estou sendo moderno? Grandes dilemas, né, Flávia? Grandes dilemas, Karina. E eu acho que a gente precisa começar a tratar as pessoas como pessoas, né? E não mais como robôs, assim, que não tem ali uma saúde mental para cuidar, que não tem um contexto. Então é muito importante tudo isso que você trouxe. Ter um onboarding estruturado é algo que realmente eu sempre faço questão de ressaltar também com os meus clientes, né? É muito importante que o colaborador chegue na empresa sabendo todas as possibilidades, né, e as aberturas que a empresa dá para que ele se sinta também seguro, para que ele entenda também que o contexto dele está sendo levado em consideração, né. Falando em essa questão de se sentir como um robô, né, dentro de uma empresa, tem uma série que acabou de ser lançada, se chama Ruptura. Você já teve a oportunidade de assistir ou ainda não? Está na minha lista. Está na lista. Legal. Bom, eu deixo como indicação para todo mundo aí que tem interesse, né, sobre essa reflexão, que fala muito sobre essa diferença também ali de comportamento no trabalho, né? Existem pessoas que não têm propósito mesmo e que vão buscar esse propósito no trabalho, mas que muitas vezes vão se sentir tão atoladas ali de tarefas que o propósito ele não fica claro, né, para as pessoas. Então, essa série, ela traz ali os funcionários que estão literalmente se dividindo entre vida pessoal e vida profissional, né? A partir do momento que eles entram na empresa, eles rompem a memória e depois que eles saem ali da empresa, eles voltam a ser quem eram antes. Então, isso coloca uma reflexão hoje também na mesa de que a gente está fugindo de algo indo trabalhar, ou a gente está aqui se sentindo conectado, né, com a marca, com a empresa da qual a gente está ali dedicando um tempo, né, da nossa vida. É muito importante. As pessoas antes do trabalho são pessoas também, né? Então, essa reflexão é muito legal e eu deixo a série como indicação também para todo mundo, inclusive para você, depois que você assistir, me conta. Com certeza, muito obrigada. Flávia, muito obrigada pela tua disponibilidade, por esse bate-papo que foi muito gostoso. Obrigada por trazer muito da tua experiência. Tenho certeza que, nossa, foi de muita valia, foi de assim, ó, foi fantástico. Eu fico muito feliz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Karina. Foi um prazerão falar com você hoje. Bom, pessoal, estou encerrando mais um podcast 05 aí, falando sobre a questão das gerações, como elas se complementam, como a gente pode potencializar tudo que elas trazem de bom. Estamos vivendo com 4 gerações ao mesmo tempo dentro das organizações. Fazemos parte dela. Ter essa consciência é fundamental. Então, curte aí, coloca seus comentários após escutar esse nosso podcast, compartilhe com pessoas que possa ser interessante ouvir, que possa contribuir, faça realmente esse trabalho da gente estar sendo um agente de transformação no mundo, não seja só mais um, seja alguém que faça a diferença. Muito obrigada por ter nos acompanhado, até o próximo podcast. Quem falou aqui foi a Karina Rebelo, psicóloga organizacional e do trabalho, especialista em cultura e liderança e que está aqui fazendo um trabalho que ama muito, falar de pessoas, pessoas para pessoas. Até o próximo!